Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos aqui ao canal Leandro Ibov. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal, se inscreva no meu canal secundário porque ele se tornará o principal, porque o YouTube dá mais engajamento, recomenda mais, etc. E tem o link na descrição do canal para vocês, desse canal aí alternativo, tá? E hoje vamos aqui para a aula do padrão chute de alta, né? O bullish kicking. É o padrão de candlestick bullish kicking. Então vamos falar sobre ele, a página oficial com todas as aulas de todos os padrões de candlesticks, avançadíssima aula, coisa que não tem na literatura comum. 16 anos de experiência que eu tenho, culminou nessas aulas avançadíssimas sobre candlesticks, cada padrão, etc, para você começar a se tornar mestre também em candlesticks, tá? Então vamos aqui para o padrão chute de alta. Então vamos lá, gente. Então o engolfo de o chute de alta, né? Um dos padrões de candlestick mais forte para início de tendência de alta, mais forte do que o engolfo de alta, muito mais forte do que o arame de alta. Então é um padrão fortíssimo. E entendendo a psicologia por trás desse padrão de candle, você vai identificar variáveis e vai entender o quão poderoso é esse padrão. Tá? Esse tipo de padrão também é difícil de ocorrer em mercados que funcionam 24 horas por dia. Por quê? É difícil ter gap em algo que funciona 24 horas por dia. Quando é bolsa, abre num dia, fecha um tempão e depois abre no outro dia, tem um monte de gap. Quando é bolsa, contratos futuros, mas Bitcoin e Forex é 24 horas. Então você vê no Forex como ele para na sexta-feira para domingo, para a sexta e recomeça domingo. Tem o mercado OTC lá, informal, mas como ele informal não, né? Mas o mercado mesmo de trading de Forex ele funciona de domingo 20 horas até sexta-feira 20 horas. Na maioria das corretoras. Então, né, vai ter dificuldade para ocorrer no Forex durante a semana, mas de sexta para domingo pode ocorrer padrões com gap, tá? A Bitcoin, todavia, é difícil ter, muito difícil ter padrão desse tipo, né? Então vamos aqui à descrição e a psicologia por trás do padrão. O que acontece, pessoal? Primeiro você tem que ter um movimento de baixa, pode ser um movimento de baixa, né? Que pode ser resultado de uma tendência de baixa. Daí vai ocorrer o chute de alta. Mas se o contexto de tendência de alta, baixa, aliás, se o contexto é de tendência de baixa e tende a continuar a tendência de baixa, o chute de alta não necessariamente será uma reversão, mas será uma correção forte para depois voltar a cair, né? Então tem todo esse conceito de contexto. Mas é um movimento de baixa. Pode ser numa tendência de baixa ou apenas numa tendência de alta e uma correção. E daí ocorre o chute de alta indicando a continuação da tendência ou início da tendência de alta, tá certo? Mas ele vai sempre ocorrer em um movimento de baixa. Daí nesse movimento de baixa ocorre a formação de um candle marobozu. O que é um candle marobozu? Um candle que ele é cheio, ele tem um tamanho retangular. Então, por exemplo, isso aqui é quadrado, né? Agora isso aqui já é retangular. Mas é um retângulo um pouco maior, né? Ou seja, a gente tem aí um retângulo um pouco maior. Isso aqui seria um marobozu clássico. Aqui já seria um marobozu parcial. Isso aqui já não é marobozu, né? Se tiver sombra aqui, vira um spinning top, tá? Então, o marobozu negativo, ele abre aqui, desaba e fecha aqui. Pode ter sombras pequenas, tá? E daí o que acontece? Ao invés de abrir, ele fechou aqui. Ao invés de abrir aqui, não, ele não abre aqui, né? Ele vai abrir aqui em cima. Ou seja, você tem um gap em relação à abertura, abre positivo em relação à abertura do candle negativo, aqui o marobozu, que a abertura é aqui. Pulou o fechamento e pulou a abertura. E fechou com um gap de corpo, muito importante. O chute de alta é característico por fazer um gap de corpo
contra um Marubozu negativo. Então, a gente tem o engolfo de alta, que a gente estudou, né, que ele faz um gap em relação ao fechamento aqui, e daí ele engolfa. A linha de perfuração também faz o gapzinho aqui, mas daí ela, né, fecha acima da metade do candle anterior, bullish piercing line. Né? O arame de fundo, ele vai fazer um gap de alta em relação ao fechamento aqui. E vai fazer um candle de indefinição, preferencialmente aqui. Quanto mais alto, mais forte o arame de fundo. Por causa do tamanho do gap, indica uma psicologia de força maior. Agora, isso aqui é uma recuperação muito mais forte. Porque esses três padrões de candles, eles têm sim um Marubozu negativo, tem o Marubozu negativo, que é contra-atacado e sua pressão vendedora é exaurida ou bem arruinada por conta do próximo candle positivo e sua psicologia contra o Marubozu negativo. Mas aqui é digamos assim, um quase nocaute na pressão vendedora, porque ele pula daqui para cá e faz gap de corpo. Tá? Então, você viu toda a psicologia do arame de fundo, engolfo de alta, da linha de perfuração, da pinça de fundo, também tem a pinça de fundo, lembra? Que abre por aqui e fecha lá daquele jeito. Já expliquei a pinça de fundo. Também padrão fortíssimo contra o Marubozu negativo. E o Marubozu negativo, temos que lembrar o seguinte: Marubozu é um candle de força. Se está fazendo um movimento de baixa, esse candle de força Marubozu indica força para continuar o movimento de baixa. Não necessariamente que a tendência de baixa vai continuar, mas o movimento de baixa que está descendendo tende a se expandir. Daí existe esse contra-ataque, né? Ao invés de fazer isso aqui, ele pula daqui para cá, né? Fazendo um gapaço de alta aí, acima da abertura, acima do fechamento e gap de corpo. Daí vamos aqui ao conceito de gap de corpo. Gap normal é quando você tem abertura, fechamento e sombras. E daí o preço ele pula o corpo inteiro, a abertura e fechamento do candle negativo inteiro. E faz pequenas sombras. Mas a sombra, isso aqui é um gap. Não é um gap, perdão, o engolfo de a chute de alta, ele faz um gap total. Aí você tem o gap de corpo, que é menos forte do que o gap total, é quando as sombras tocam em relação à sombra anterior, ou quando essa sombra toca o corpo. Isso ainda é um gap, mas é um gap de corpo somente. O gap total é quando as sombras não se tocam. Então é um gap total em relação às sombras, em relação à abertura e fechamento. Não se toca nem corpo, nem sombra, toca em nada em relação ao candle anterior. Isso é um gap total. Gaps totais são muito mais fortes. O chute de alta, ele tem a característica de ser com gap total. Mas se for com gap de corpo, também é válido, mas é muito mais fraco. E se tocarem as sombras, né, você tem uma fraqueza. Se a sombra tocar o corpo, fica ainda mais fraco, mas não invalida o padrão. Tá? É uma variável do padrão que tem probabilidade menor, mas é válida. Tá? É válida, funciona, você vê as estatísticas, você pode investigar nos gráficos, estudar, você vai ver que funciona. Tá bom? Então, a psicologia por trás do padrão é isso. Daí você tem a recuperação total da pressão compradora, praticamente exaurindo a pressão, nocauteando a pressão vendedora desse Marubozu, que é um candle de força, pulando daqui para cá. E é o seguinte, se pulasse dali para cá, abriu com gap aqui. Daí fez um spinning top. Bom, o spinning top é um candle de indefinição. E a gente tem um movimento de alta. Então aqui pode ser um topo para cair de novo. Se fizer, sei lá, uma estrela cadente, candle de topo, mesmo que seja positivo, candle de topo. Agora, a gente tem um Marubozu positivo, que é um candle de força. Marubozu, se tem um movimento de alta, faz um Marubozu positivo, indica que esse movimento de alta tende a expandir mais ainda. Tá? Então você tem esse gap total com Marubozu positivo, que é um candle de força
continuar o movimento de alta, para expandir o movimento de alta. Tá certo? Por isso que a psicologia por trás do padrão indica quase um nocaute da pressão vendedora. E o mercado, então, tende a subir. Ah, Leandro, vai ter a reversão da tendência se ocorrer esse padrão? Nunca podemos operar a reversão ou início de tendência de candlesticks, com padrões de candlesticks, porque vai depender do contexto. Se eu tenho um contexto que indica que vai ter a reversão de tendência, daí ocorre o chute de alta, daí eu vou dizer, o chute de alta, ele é o pavio aceso aí da dinamite para explodir para cima essa tendência de baixa e virar para alta e reverter, tá certo? Então tudo nos candlesticks, nos padrões dos candlesticks, dependerá do contexto, que deverá ser determinado por uma estratégia à parte, indicadores à parte, padrões, métodos que você utiliza fora dos candlesticks, tá? Então essa psicologia está explicada e indubitável em relação à força desse padrão. É um padrão mais forte, claramente pela própria descrição da psicologia, em relação ao engolfo de alta, em relação a arame de fundo, pinça de fundo, é mais forte, é um dos padrões mais fortes que tem. Muita gente julga que o engolfo de alta mas isso aqui indica um massacre na pressão vendedora muito maior do que o engolfo de alta. Tá? Intensificador de poder ou probabilidade do padrão. Se o Marobozu negativo tiver sombra grande. Então, olha só, você tem aí o padrão, né? Negativo, aí você tem aqui a sombra grande dele. Bom, sombras grandes, né, revisando, uma sombra grande indica o preço, ele chegou até aqui, mas depois ele voltou, tá? Mesmo que seja negativo ou positivo, o preço ele chegou a cair até aqui nele, né? E depois ele recuperou. Daí aqui teria que ser um candle positivo, né? Perdão. Não. Não tá certo, pode ser negativo. Então ele chegou até aqui, mas ele chegou a fechar aqui. Então quer dizer, a gente tinha uma pressão vendedora extrema e a pressão compradora, né, empurrou para cima os ursos, fechando mais aqui. Então qualquer tipo de candlestick, pequeno, grande, Marobozu, spinning top, se tiver uma sombra inferior gigante, indica pressão compradora extrema. O inverso para sombra gigante, né? Indica pressão vendedora extrema para qualquer candlestick. Então qualquer candlestick que ocorrer, se tem uma sombra gigante para cima, indica pressão vendedora extrema dentro, né, desse candlestick. E analisando o contexto, outros candlesticks, se é um padrão, podemos julgar que esse padrão vai ficar mais forte ou mais fraco. Então é uma variável desse padrão, considerando e justificado pela psicologia das sombras. Ocorreu aqui o engolfo, ocorreu aqui, né, a gente tinha um Marobozu, que ainda é um candle de força, mas essa sombra gigante já indica uma certa pressão compradora tentando aniquilar os vendedores, mas é um candle gigante negativo. Daí ocorre o gapzão aqui e o Marobozu positivo. Temos claramente um bullish kicking, um chute de alta muito mais forte, justamente por causa dessa sombra. Leandro, mas nos livros não dizem isso. Eu tenho 16 anos de experiência, eu vejo isso direto. Se ocorrer o chute de alta assim, ele tende a ser mais forte. Se você for investigar, você vai verificar que esses chutes de alta tendem a ser mais fortes. Tá? Mas tanto faz, né? É chute de alta também. Mas esse é mais forte, justificado por essa psicologia das sombras inferiores e superiores, tá? Você tem aqui, se o Marobozu positivo for maior que o Marobozu negativo, ó. Então você tem o Marobozu negativo aqui praticamente do mesmo tamanho do que o Marobozu positivo. Se o engolfo, o chute de alta ocorrer com um Marobozu positivo muito maior, 2 vezes maior, 1 vez e meia maior, mais forte é o padrão. Não preciso nem justificar porquê. Além de ter feito o gapzão aqui total, você tem claramente o tamanho do candle de alta muito maior do que o Marobozu negativo, que já era um candle de força vendedora para
fazer o preço desabar mais ainda, e ele foi contra-atacado e vencido na sua pressão vendedora. E se o Marubozu positivo é maior, o chute de alta se torna ainda mais forte, tá? Fica mais forte ainda o padrão se aparecer uma sombrona aqui. Então é o Marubozu negativo com sombrona, o chute de alta vai ficar mais forte. Só que o Marubozu positivo é maior, 2 vezes maior, 1,5 vezes maior do que o Marubozu negativo. Fica ainda mais forte. Então a probabilidade do chute de alta aumenta por conta desta característica. Em neutralizações de pivô de baixa no início de pivô de alta, mas também em inícios de pivô de alta completos. Então como que é isso? Daí você teria que fazer meu curso para entender a teoria dos pivôs, tá? Uma tendência de alta é composta por topos e fundos ascendentes. Então, assiste o meu vídeo lá sobre pivôs de alta, pivô de baixa, linhas de tendência na parte de análise técnica no canal, ou no meu site, você vai no curso de análise técnica, na seção grátis, e lá você vai ter linhas de tendência, assiste lá que você vai... Teoria de Down, assiste um vídeo de teoria de Down, perdão. Daí lá eu vou explicar sobre pivôs, tá? Não vou poder explicar tudo de novo. Mas topos e fundos ascendentes, pivôs de alta. E topos e fundos descendentes, pivôs de baixa. Então, por exemplo, você tem um pivô de baixa, né? E daí quando rompe o topo confirmado, que é esse ponto aqui, existe a neutralização do pivô de baixa vermelho e a onda azul vira um pivô de alta. É teoria dos pivôs. Não dá para explicar aqui, fazendo meu curso você vai entender melhor, tá? Mas enfim, o pivô de baixa ele foi enfraquecido por isso. Se ocorre o chute de alta daqui, ó, desse fundo, e ocorre o chute de alta aqui, rompendo esse topo, e o Marubozu do chute de alta ele está 100% ou pelo menos 50% acima desse topo aqui, então nós temos um poder de reversão ou de correção contra uma tendência de baixa, porque pode ser uma tendência de baixa que vai continuar mesmo fazendo esse padrão, mas se é uma tendência de alta que estava corrigindo, fez esse padrão, esse chute de alta pode ser um sinal de continuação. Daí, na hora que corrigir, você pode estar comprando aqui, tá? Pode estar fazendo sua compra aqui. Tá certo? Também, quando você tem normal, uma tendência de alta, fazendo topos e fundos ascendentes, daí a gente sabe que quando faz um pivô de alta, tende a fazer mais um. Daí ocorre no fundo o Marubozu, e daí ao romper nem precisa romper esse topo. Se fizer o gap de corte aqui, o gap total, formando um chute de alta, é um padrão forte de continuação. Um indício forte de continuação de tendência de alta, já que é um padrão forte. Se o contexto é de continuação de tendência e ocorre um chute de alta aqui, indica funcionaria como um sinal de continuação para a tendência, porque é um padrão forte. Você poderia operar comprado nele, né? Se você já comprou aqui, você ficaria mais, porque ocorreu o chute de alta aqui. Indica que vai continuar mais, justamente por causa do contexto, que indica que vai subir mais, independente desse candle, desse padrão de candle. Ocorreu o padrão de candle, temos uma adição de probabilidade para justificar o contexto que já dizia que o mercado ia continuar, certo? Então, nessas condições, o chute de alta também funciona muito bem, tá certo? E também para intensificar o padrão gap de corte de alta. Então, eu já fiz vídeos aqui falando sobre gap de corte, né, na parte de análise técnica. Eu não vou explicar de novo o que é gap de corte, mas o gap de corte é quando ocorre um gap onde o contexto já dizia, né, que iria subir, iria começar uma tendência de alta e daí existe esse gapzão. Só que não precisa ser igual o chute de alta, pode ser um gap normal, aqui poderia ser um candle positivo com outro positivo, mas quando ocorre um chute de alta, esse gap de corte se torna mais forte, porque você tem um gap de corte, não precisa ser um chute de alta, o padrão chute de alta, um gap de corpo normal, numa condição onde está no início de tendência de alta, ocorreu o gap de corte para bombar.
Mas se ocorrer o chute de alta, é um gap de corte sobreposto pelo chute de alta. Sobreposição do candlestick sobre o gap de corte. Então é um gap de corte mais chute de alta na mesma condição. E intensifica o poder do gap de alta. É a mesma coisa para o gap de continuação. Essa questão de gap, o padrão chute de alta, ele intensificaria essas condições. Certo? Então vamos lá. Potencial de repique condições. Então, repiques, revisando. Topos e fundos descendentes numa tendência de baixa. E os movimentos altistas são os repiques. Mas também você pode ter uma tendência de alta. E existem as correções. E os movimentos altistas, porque é apenas uma correção, porque depois tende a continuar a tendência de alta. Então, esses topos e fundos descendentes não é uma tendência de baixa. É uma correção que é composta nos movimentos altistas menores, caracterizadas por repiques. São repiques, né? Então, o chute de alta pode ocorrer aqui, tende a fazer repique nessas condições, da qual você terá que ter indicadores, estratégias que indiquem o contexto de topos e fundos descendentes e os repiques. Então, o chute de alta nessas condições de repiques é apenas um movimento altista pequeno para depois desabar de novo. Então, você não pode usar o candlestick sozinho. Apareceu um candlestick aqui, vai bombar. Vai reverter a tendência. Não. Contexto de tendência de baixo, o chute de alta apareceu ali. Ele vai ser um movimento curtinho. Mas vamos dizer que numa tendência de baixa, o contexto indica que vai reverter. Daí ocorreu o chute de baixa aqui, daí sim, o chute de alta, perdão. O chute de alta, ele será um ponto de reversão de tendência justificado pelo contexto que já indicava uma possível reversão de tendência e a probabilidade foi aumentada porque apareceu o chute de alta ali, indicando o fortalecimento para reverter a tendência, pelos padrões de reversão de tendência do seu trade system, da sua estratégia. Tá? E nas correções de tendências de alta, ocorreu o chute de alta, numa condição onde a correção tende a acabar, indicada pelo contexto, indicada por indicadores, estratégias, etc., o chute de alta indica que terá a continuidade da tendência de alta e será um ponto de compra pesado. Tá? Em suporte, aqui a gente já explicou. Potencial de início de tendência de alta, e condições, porque o chute de alta é para tendência de alta. Tá? Então, você tem topos e fundos ascendentes caracterizado em uma tendência de alta. Então, tem o início da tendência de alta, o contexto indica que é uma tendência de alta por meio de outros indicadores, estratégias, etc. E aparece um chute de alta aqui. Intensifica a probabilidade de ser o início da tendência de alta, porque ocorreu o chute de alta aqui. O contexto indica a continuidade da tendência de alta, daí aparece o chute de alta aqui. O chute de alta aumenta a probabilidade de ser a continuidade da tendência de alta e fazer um movimento mais forte ainda de tendência de alta. Então você pode estar comprando aqui para surfar na continuidade da tendência, ou se você já está comprado aqui, você vai continuar surfando na tendência para maximizar os lucros. Tá certo? E, então isso aí pode ocorrer com suportes de tendência de alta, médias móveis, Fibonacci, etc. Depende do seu trade system. Tá? Lembrando que numa tendência de alta, em topos e fundos ascendentes, os movimentos corretivos menores do que os movimentos ascendentes são chamados de pullbacks de pivôs de alta, os topos e fundos ascendentes que sucedem nessa tendência de alta. Potencial de continuação de tendência, expliquei ali há pouco tempo. Agora, há um tempo atrás, expliquei. E agora a gente tem aqui variáveis desse padrão que equivalem ao clássico. Então, eu expliquei vários ali. Tá? A gente tem lá o chute de alta clássico. Você tem o chute de alta com sombrinhas, que tem sombras inferiores e superiores ali. Tem sombras assim, tá? Você tem o chute de alta com sombra grande aqui. Você tem o chute de alta com sombra grande
E o Marubozu positivo é muito maior, é uma vez maior, 2 vezes maior, tá? Esse aqui é o mais forte de todos. Esse aqui é o segundo mais forte de todos. Esses dois aqui dá na mesma, praticamente. Sombras inferiores, superiores e inferiores pequenas, não tem muita diferença, não. Sem sombras é melhor, tá? Sem sombras eu acho melhor. Então esse aqui é o mais forte de todos, tá? Agora, daí existe existe também o chute de alta um pouco enfraquecido, que é quando você tem o gap de corpo, ou seja, as sombras se tocam. O chute de alta, onde você tem a sombra do Marubozu positivo, tocando até o corpo. Fica ainda mais fraco, mas ainda é um chute de alta com gap de corpo. Uma variável do chute de alta. Então veja que quando você entende a psicologia do padrão, você descobre várias variáveis. Eu já tenho um conhecimento bem amplo nisso, experiência de 16 anos hoje. Tá fazendo cerca de 16 anos de mercado. E eu vejo instantaneamente isso aí. Eu não preciso pensar mais, né, de tanta prática. Eu continuo revisando todos os padrões de candles, mas de tanta prática eu já tô cansado já de em segundos identificar isso, né? Muito tempo de experiência. Quem é novo vai ter dificuldade. E daí você tem outras alternativas. Que é, por exemplo, né, você tem um Marubozu e daí faz aí um spinning top. Isso aqui é um padrão de indefinição de alta, de topo, perdão. Pode, né? Então tudo bem, ele abriu, fez o gap de total aqui, em relação ao Marubozu negativo, mas não fez o candle cheio, que é o Marubozu positivo. Mas isso não significa que não é uma força compradora extrema por conta do gap que pulou até a abertura aqui. Então isso aqui é um chute de alta. É deficiente, mas é. Então dependendo do contexto, mesmo isso aqui indicando formação de topo, isso pode ser o estopim para desencadear uma alta. Mas vai depender muito do contexto. É um padrão fraco, mas ainda continua sendo mais ou menos um chute de alta. Mas o que atrapalha é que isso aqui tem uma psicologia de topo. Mas dependendo do contexto, a gente pode julgar que mesmo aqui indicando topo, pode indicar uma força para subir. Fica mais forte ainda, não será um padrão de topo se for um enforcado, né, que é aquele padrão ali que ocorre em topo. Um martelo, só que no topo. Positivo. O ideal é que fosse positivo, né? Então o que indica? A sombra inferior ela indica pressão compradora, né? E você tem um gapzão total e essa sombra que indica, né, o preço tentou voltar, mas subiu. Então está indicando força para tentar subir, justificado principalmente por esse gap, que aniquila ou quase aniquila, nocauteia praticamente a pressão vendedora oriunda desse Marubozu negativo. E deveria fazer o preço subir, mas tem esse gapzão. O ideal seria se isso aqui fosse um Marubozu, um candle cheio positivo, mas esse enforcado que está aparecendo nessa condição, não podemos julgar necessariamente que é uma candle de topo, mas também é um chute de alta. Tá? E daí você tem um chute de alta bem fora do clássico, que poderia ser aí, por exemplo, o martelo invertido, né? E daí você tem, sei lá, pula tudo aqui, né? Ou faz um Marubozu aqui, ou faz um candle pequeno aqui mesmo. Como teve esse gapzão, indica também um chute de alta bem fora do clássico, mais fraco do que o clássico, mas é um chute de alta. Esse aqui é mais forte, porque o interessante é que o candle segundo aqui, positivo, ele seja um Marubozu, né? Mas veja que não é um Marubozu negativo aqui nesse caso.
Poderia ser um spinning top também, ou seja, você tem um spinning top, daí ocorre um marobozu gigantesco aqui. De preferência, gap de total, né? Sem ser gap de corpo. Aqui tá com gap de corpo ali, porque o corpo tocou na sombra do spinning top. Mas aqui você tem um gap de corpo total. Se fosse o spinning top, daí assim, né? Se ocorrer um spinning top e ocorrer aqui outro, um spinning top ou um martelo, ou, né? Um martelo aí positivo, né? Sei lá, poderia formar uma estrela, um bebê abandonado de fundo. Aí já seria outro padrão, tá? Então tem que tomar um pouco de cuidado aqui nesse caso aqui do spinning top, né? Que combina mais com chute de alta é quando você tem esse marobozu aqui, né? E daí o preço teria que estar caindo sem fazer gap para não formar um bebê abandonado de fundo. Mas também seria parecido com o bebê abandonado de fundo. Segue um pouco da psicologia do Bullish Abandoned Baby, né? O bebê abandonado de fundo. Tá certo? Bom, variáveis em relação a esse padrão. As mais fundamentais são essas. Se eu for pensar mais aqui, eu vou achar mais. Mas praticamente são essas, tá? E você tem aqueles padrões mais fortes que eu falei ali no começo. Você pode voltar ao vídeo, dar print aí. No meu site eu vou ver se eu faço uma lista com todas as variáveis. Então vai ficar uma biblioteca de candlesticks avançadíssima. Que não tem na literatura de candlesticks. Isso que é oriundo da minha experiência com candlesticks. É um conhecimento até meu em alguns casos aí. E vai ajudar bastante aí nos estudos, né? Porque a maioria dos livros de candlesticks são teorias, muitas vezes besteiras, livros gigantes que custam caros, 90% é tudo porcaria. Perdi meu tempo lendo a maioria dos livros aí, de tudo, né? De mercado financeiro, a maioria é tudo porcaria. Só venda ali para ganhar dinheiro. Então é isso, pessoal. Bom, por que eu estou ensinando sobre esses métodos avançados de candlesticks e estratégias avançadas com candlesticks que nem na literatura tem muitas coisas que eu falo? Você pode saber tudo de análise técnica, você pode saber tudo sobre indicadores, todos os padrões de indicadores, todos os variáveis e também de candlesticks, você não vai ganhar dinheiro no mercado, mesmo que você seja perito nisso, porque você tem que ter uma estratégia que funciona e ter uma estratégia que funcione involucra você ter indicadores, outros métodos, padrões, testar na simulação, testar com dinheiro real por um ano, pelo menos com pouco dinheiro, porque você pode errar. Geralmente é quase impossível você não dar errado em um ano de teste, então você vai ter que voltar a testar de novo, ficar 5, 10 anos tentando achar a metodologia para comprová-la. Eu demorei 8 anos. 95% que tenta criar uma metodologia e comprová-la na prática com dinheiro real, fracassam. E eu sou um dos sobreviventes, 8 anos para criar esta metodologia aqui. Então, você quer criar uma metodologia, você usa o meu conhecimento de candlesticks para criar a sua metodologia. Mas a maioria vai fracassar, porque é estatística. E eu espero que você consiga. O caminho mais difícil é criar sua própria metodologia. Meu treinamento, meu curso tem a metodologia que já funciona. O Warren Buffett, ele investiu no treinamento com Benjamin Graham, que já tinha uma metodologia que funciona e ele usa a metodologia que funciona. O Warren Buffett, né? Então, no meu curso, você tem curso de trade, curso de investimento em ações, fundamentalista. Isso aqui é só para ações, aqui é para trade em vários mercados e tem longo prazo, né? Trade de longo prazo ou hold, similar a investimento em criptomoedas, como montar uma criptocarteira, etc. Você tem aqui nesse curso. E são metodologias provadas, né? Aqui o investidor inteligente é um método do Benjamin Graham otimizado por planilhas, checklists, etc. para você seguir. E você ganha de graça o grupo secreto de sinais comprando um desses dois cursos. O grupo secreto de sinais você pode comprar separado. Custa menos de 19 mensais. E você tem sinais de trade para todos os mercados e a criptocarteira com potencial de 10 a 30 mil % no longo prazo
para criptomoedas, o momento certo de comprar, quando parar de comprar, quantidade de comprar o que, etc. Tudo mastigado nesse grupo secreto. Quer obter um dos nossos produtos? Entre em contato comigo, links na descrição. Então vou ficar por aqui, pessoal. Visite o nosso site lá, nosso canal do YouTube aqui tem bastante conteúdo. Vou ficar por aqui, pessoal. Muito obrigado pela audiência de todos. Até mais.